iniciando mais um vídeo. E agora, nesse vídeo, eu vou dizer todos os dinossauros herbívoros da família dos saurópodes do Jurassic Park e Jurassic World. Todos que tem lá. Os meus cálculos que eu dei tem mais ou menos uns 5, então tem bastante. Porque os últimos vídeos que eu fiz do Jurassic World era mais dos dinossauros carnívoros. Então agora para ir para os dinossauros herbívoros. Eu vou dizer todos eles e depois eu vou dizer quais são os maiores. E para quem não sabe o que são dinossauros saurópodes, vou explicar. Os dinossauros saurópodes são os dinossauros de pescoços longos. Que geralmente é chamado, quem não sabe muito sobre dinossauros de pescoço longos. De pescoço longo. Como um brachiosauro e entre outros. Eles são saurópodes. Mas esse vídeo é sobre falar sobre saurópodes. Mas eu já disse o que é o saurópode. Então agora eu vou dizer todos que tem. Na ordem cronológica dos filmes. E depois eu vou dizer qual é o maior. Então vamos começar. O primeiro dinossauro saurópode e o primeiro dinossauro que apareceu na franquia foi o Brachiosaurus. Lá na franquia, ele é um dos maiores dinossauros herbívoros que já apareceram. Lá, o Brachiosauro parece ser muito grande, tipo, ele é maior, quase do tamanho, quase maior que uma árvore. Então lá ele é muito, mas muito grande. Ele é um dos dinossauros mais conhecidos. E por causa do primeiro filme de lá que fez ele se tornar muito famoso. Então ele é um dos dinossauros mais conhecidos. Ele viveu no Jurássico, Brachiosauro. Então lá ele é bem alto, é o primeiro dinossauro pro saurópode aparecer e o primeiro de todos. E ele é muito conhecido por causa do filme. Então vamos agora para o próximo. Para o Mamekinsauro. Mamekinsauro. Mamekinsauro, acho que é assim. Meio difícil, não é difícil de dizer. Mas o Mamekinsauro, ele apareceu bem pouco no Jurassic World 2, Mundo Perdido. Tanto faz chamar de Jurassic Park 2 quanto de Mundo Perdido, mas ele apareceu lá. Muito provavelmente quase ninguém viu, mas ele apareceu lá por poucos, mas muito poucos segundos. Tipo, uma moto passa por baixo dele lá no filme. E lá foi a primeira e a última aparição do Mamekinsauro nos filmes. Então ele não é muito conhecido como o Brachiosauro. Mas o Mamekinsauro já apareceu. Na vida real, ele é um dos dinossauros mais compridos. E na série dos filmes também, muito provavelmente ele é. Ele é muito alto. Ele é maior do que várias árvores. Ele é o maior dinossauro que aparece no segundo filme. Muito provavelmente que lá não tem muitos saurópodes, a não ser o Mamekinsauro igual o primeiro filme. Então agora vamos para o próximo. E rápido porque tem bastante. O Brachiosauro de novo no Jurassic Park 3. Por poucos segundos. Lá aparece um outro Brachiosauro até que um pouquinho mais bonito. Porque ele é verde com umas partes brancas e na cabeça ele tem um negócio vermelho. E deixa ele bem bonito esse Brachiosauro. Então lá, muito provavelmente são machos. Porque geralmente quando tem essas cores fortes são machos das espécies. Mas como eu já falei sobre o Brachiosauro, então vamos pro próximo. No Jurassic World tem o Apatossauro como único saurópode. Lá ele foi meio judiado. A Indominus caçou todos. Quase todos. Alguns sobreviveram. A maioria, muitos sobreviveram. Mas ela deve ter matado mais de 15 apatossauros. Lá no Jurassic World eles sofreram. Coitados dos apatossauros. Então o apatossauro ele é grande, mas separado aos outros ele não é tão grande assim.
Entre todos que eu já disse, ele é um dos menores. Então vamos para o próximo. Não, é o Brachiosauro de novo. No Jurassic World Reino Ameaçado, lá tem o Brachiosauro, onde ele é queimado pelas chamas. E uma coisa é que dizem que esse Brachiosauro é o mesmo do Jurassic Park 1, mas eu notei algumas diferenças. Primeiro, lá no Jurassic Park 1, parece que aquele Brachiosauro é maior do que esse do Jurassic World Reino Ameaçado. Porque aquele lá parece que ainda não é completamente adulto. Lá ele é um pouco menor, pelo que parece. Ele é queimado pelo vulcão. E a cor deles são diferentes. Um tem uma barriga mais uma cor branca e por cima uma cor preta. O do Jurassic World Reino Ameaçado. Enquanto o Jurassic Park é completamente branco, com algumas partes meio brege em cima. Então, muito provavelmente não parece ser o mesmo dinossauro. Mas então vamos para o próximo. O Jagnoxus. Agora sim. Jagnoxus. Consigo dizer os nomes difíceis, mas não consigo falar os nomes fáceis. O Jagnoxus, ele é assim. Ele apareceu no Jurassic World Dominion. Ele apareceu lá como um dinossauro bem grande e classificado como um dos maiores do mundo. Isso é verdade. O Jagnoxus é um dos maiores dinossauros do mundo. Lá ele não teve muito. Não apareceu tanto assim. Ele apareceu lá no final do filme, quando a Rex aparece, ele tá lá. Ele sai correndo a milhão. Não sei como que ele fugiu tão rápido, mas ele conseguiu fugir das chamas muito rápido. Deve ser o medo. Ele saiu bem rápido. E também dá pra ver ele lá se banhando na água. No filme. Banhando não, tava na água, deitado. Então, e lá a gente só vê um. Então, muito provavelmente deve ter mais Jagnoxus. Mas ele é bem grande, né? Muito grande. Então, o próximo é o Titanossauro. Mas ele ainda não apareceu. Apareceu, mas ainda não 100%. Ele apareceu no trailer do Jurassic World Renascimento. Ele apareceu lá. Um dos maiores dinossauros do mundo. Lá ele tem um visual bem bonito. E como a gente ainda não sabe muito sobre ele, então não dá pra dizer bem a altura certa dele, o comprimento, se ele é tão grande. Mas já tem o Titanossauro. Então agora eu vou dizer a lista dos maiores de todos os dinossauros. Agora. E uma coisa. Como nós temos muito Brachiosauro da franquia, então só vamos contar um Brachiosauro. Então vamos lá, começar os maiores dinossauros. Peraí, deixa eu contar quantos são. Peraí, só vou contar quantos. Eu contei, tem 5 espécies diferentes de dinossauros. Vamos lá, o primeiro a deixar. Em quinto lugar fica o Apatossauro. Eu falei que ele é pequeno. Ele não é capaz de ser tão grande. Os Apatossauros, eles são pequenos, separados dos outros saurópodes. Então, ele nunca ia passar do quinto. Ele nunca ia estar entre os 3 primeiros, né? Então, agora que eu já falei do Apatossauro, vamos para o próximo. Em quarto lugar fica o Mamekinsauro. Ele é grande, bem alto, mas ele não chega à altura dos próximos. Ele é bem alto e se fosse comprimento, provavelmente ele está em primeiro ou segundo lugar aqui dessa lista. Mas como é altura, ele não é tão... Não, ele é grande, mas separado dos próximos eu acho que ele perde. Então agora o próximo é o... Agora vai o... Então agora no terceiro lugar fica o Titanossauros. Na vida real ele é um dos maiores dinossauros, mas como é do filme, ele também é muito grande. Mas dá pra ver que ele é grande, mas não tanto assim. Tipo, uma pessoa ao lado dele não é tão pequeno quanto os outros. Então ele é bem grande, mas não tanto quanto os próximos. Se fosse o comprimento, ele também ia estar os 3 maiores, muito provavelmente. Então o Titanossauro fica em terceiro lugar.
Então agora em segundo lugar fica o Jagudoxus. 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 Dá pra entender. Ele é bem grande. Ele lá é um dos maiores dinossauros, é classificado dos maiores. Então, também ele é bem alto. Muito provavelmente é um dos maiores da franquia, por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. O Jagudox. Mas não deu pra ver bem o seu tamanho. Mas ele é bem grande. Então, então ele fica em segundo lugar. Dá pra classificar ele como em segundo lugar. Então, em primeiríssimo lugar fica o Brachiosauro. Por quê? Lá no... Ó, aqui eu tenho até... Ó, o Brachiosauro do filme Jurassic Park pode ter entre 9 metros, 4 e 12 e 3 metros de altura, dependendo das estimativas. Então, ele pode ter 13 metros de altura. E é muito pro dinossauro. Então, o Brachiosauro é bem grande. Principalmente no primeiro filme, ele parece ser muito, mas muito grande. Lá parece que o Jeep é minúsculo reparado a ele. Então eu classifico ele como o maior dinossauro. Aqui eu não classifiquei em peso e nem em comprimento. Classifiquei entre altura. Que eu acho mais divertido entre esses. Porque, põe peso, provavelmente o Titanossauro vence. Um dos dinossauros mais pesados da franquia. E do mundo real também. E no... Em comprimento, o Mamiquinsauro vence, porque ele é o dinossauro mais comprido do mundo. Ele é classificado. Junto com o Diplodocus, que eu lembro. Junto com o Diplodocus. Mas ele é um dos maiores. Real. Mas como aqui a gente tá falando... Ó, na vida real, muito provavelmente o Jagudoxus e o Mamiquinsauro é maior do que o Brachiosauro. Mas no filme é diferente, então o Brachiosauro fica em primeiro. Mas então foi tudo isso. Todos os saurópodes da franquia do Jurassic Park, Jurassic World e os maiores. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!